Oi gente, meu nome é Letícia Vaz. Pra quem não me conhece, eu sou dona da LV Store, que é uma marca online de roupas femininas. Então a gente não só vende online, mas a gente também confecciona e produz todas as peças que nós temos no site. E muita gente pergunta pra mim, pede pra mim pra eu contar um pouquinho mais sobre a trajetória da LV, sobre a história, se eu tenho dicas, coisas que eu me deparei durante todo o caminho, como foi evoluir e crescer. Então decidi fazer esse vídeo pra contar um pouquinho pra vocês da trajetória e também pra trazer algumas dicas de marketing digital, de empreendedorismo, algumas coisas que foi legal eu fazer e outras que eu errei. Então eu vou contando tudo isso também ao longo da minha trajetória, tá bom? Então vamos lá, espero que vocês gostem. Bom, eu iniciei a marca em 2015. Quando eu iniciei, na verdade, não era uma marca, era uma loja, porque eu revendia peças de outras marcas. Minha família é de Bragança Paulista, a gente mora em Bragança Paulista hoje. Em 2015 foi bem quando eu entrei pra faculdade. Eu entrei em jornalismo na Casper Libero, que fica em São Paulo, e por causa disso eu fui morar em São Paulo. Então, nos primeiros 6 meses de faculdade, é mega difícil você encontrar um estágio. E eu não queria deixar meus pais pagando a minha faculdade e pagando todos os meus gastos lá, meu aluguel e tudo mais, e eu assistindo sessão da tarde, comendo pipoca. Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sempre gostei muito de moda, muito mesmo. Eu inclusive passei em moda no Senac, passei em 3º lugar, mas eles não davam bolsa, né, pra colocação, era só por condição socioeconômica, então infelizmente eu falei, não vai dar pra pagar 2 faculdades e a estadia em São Paulo, então tudo bem, eu vou fazer jornalismo, que era uma coisa que eu tinha certeza, assim, pra minha vida, eu sempre gostei muito. Bom, aí eu comecei a faculdade de jornalismo e não queria deixar meus pais pagarem tudo, gostava muito de moda, minhas amigas sempre se identificavam muito com os meus looks, ficavam sempre pedindo pra mim, me ajuda a me vestir pra tal festa, eu vou comprar roupa, vai comigo. Eu sempre era essa amiga que ajudava, quando ia sair, te mandava 1000 fotos, era pra eu escolher qual sapato, combinava com tal blusa, tudo isso. E aí, eu falei assim, por que não vender? A minha mãe tinha uma marca de bebê, então roupa de bebê, enxoval, kit de berço, decoração e tudo mais. Ela conhecia alguns fornecedores de roupa de bebê. Então eu comecei a ir atrás pra descobrir fornecedores de roupa de jovem adulto, né, feminina. Achei alguns fornecedores, pedi R$500 emprestado pro meu pai e falei, vou comprar, vou tirar foto em mim e vou vender pras minhas amigas. Beleza, foi basicamente isso que aconteceu. Eu fui, comprei, tirei foto em mim, criei um Instagram da LV, comecei a publicar tudo no Instagram da LV e aí minhas amigas começaram a querer. Aí a galera da faculdade também começou a se interessar e tudo mais, mas eu ainda não tava contente porque não eram roupas que eu me identificava 100%. Ou eu não me identificava com o tecido, ou eu me identificava com a modelagem, ou com a cor. Então nunca tava 100% o que eu realmente gostaria de estar vendendo. Basicamente, com um passe de mágica, apareceu no Brasil a moda de cropped, né? Que foi ali em 2015, que começou, obviamente ela é mais antiga, né? Ela vem dos anos 90, principalmente pelas roupas de academia, mas aqui no Brasil chegou mais ou menos nessa data de 2010, por aí. Mas em 2015 era quando, assim, todo mundo queria, porque já era uma moda bem consolidada no exterior, todo mundo queria e ninguém encontrava. E aí a minha mãe, como ela tinha a confecção, porque ela fazia kit de berço, ela fazia também roupinha, não só revendia, ela já tinha um maquinário. E eu lembro de, inclusive, tipo, em uns 5 shoppings em São Paulo e procurar que nem doida um cropped, porque eu queria ir numa festa específica com um cropped. Chata eu, claro. E aí eu fui, tipo, na Forever, fui em várias lojas e não encontrava nenhuma loja, não tinha cropped em nenhuma loja. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Aí eu peguei, sábado, inclusive, eu lembro, as costureiras da minha mãe não trabalhavam de sábado, só de dia de semana, mas a gente ia trabalhar de sábado porque a loja abria de sábado. E a confecção ficava no fundo da loja. E aí eu fui, falei assim, mãe, eu tenho uma blusinha aqui, eu vou tirar um moldezinho dela e vou cortar mais curto e vou transformar num cropped. Beleza, posso usar um tecido seu? Eu usei um tecido de bebê, gente. Nada a ver. E aí eu fiz um moldezinho, cortei. Eu mesma costurei no overlock, que eu só sabia de tanto ver, né? Eu convivia com isso. Todo final de semana eu trabalhava lá, então de tanto ver elas fazendo, eu meio que aprendi. Aí eu costurei só no overlock, não tinha nenhum acabamento, e fui pra uma festa. E aí todo mundo queria o cropped, porque era uma novidade que realmente ninguém encontrava em outro lugar. Aí eu falei pra minha mãe, olha mãe, eu acho que a gente tem uma possibilidade aí de criar um produto que a galera realmente se interessa e que não tem em outro lugar. E aí eu fui, comprei o tecido adequado pra peça, fiz uma modelagem PMG bem básica, bem simples, montei o cropped e falei, até pra facilitar, vou tirar foto
e colocar. E quem quiser vai pedindo. Explodiu de vender, porque todo mundo queria muito cropped, todo mundo gostou muito. Era um preço muito legal, porque eu tava iniciando. Era uma modelagem fácil, era algo simples de ser feito. Então, eu comecei fazendo esse cropped. Os pedidos aumentaram muito, e aí eu decidi abrir um e-commerce. Essa é a dica número 1, gente. Quando você não tiver mais controlando os seus pedidos por WhatsApp, por Instagram, enfim, por qualquer plataforma que você venda, abra um e-commerce. Hoje em dia a gente tem milhares de opções de e-commerce no Brasil, baratos e fáceis. Às vezes a gente tem uma impressão de que ter um e-commerce é uma coisa muito complexa, mas não, é muito simples. A gente tem várias plataformas que são didáticas, são fáceis de mexer. Você não precisa se assustar com HTML, programação, nada disso. Já vem com layouts prontos, já vem com coisas prontas. Eu comecei, por exemplo, no Wall, que hoje chama Wall Meu Negócio, Wall Host. Na minha época era loja virtual. É uma loja super simples, eu não me recordo do tempo, o valor exato que tá agora, mas deve estar em torno de R$79 mensais. Já tem o layout todo pronto, gerenciamento de pedidos todo pronto. Tem vínculo 100% com o PagSeguro. Esse é um exemplo que eu tô dando, tá? Existem milhares de plataformas, você tem que pesquisar para ver qual a que vai se adequar mais ao seu orçamento e ao seu estilo, ao que você deseja de funcionalidade. Mas esse é um exemplo que deu certo pra mim. Eu abri o e-commerce e comecei a vender pelo e-commerce. Me ajudou muito, primeiro, eu tinha todos os meus produtos em um lugar só. A pessoa, por exemplo, quando entrava em contato no Instagram, ela não rola o feed até o final, né? Ela vai olhar as primeiras fotos. Às vezes tinha um produto que a cara dela lá embaixo ela não viu. Ou ela vai perguntar, você tem blusa? Aí eu mostro só as opções de blusa. E às vezes tem uma saia que a cara dela ela não viu. Então no e-commerce é muito fácil porque você tem todas as peças juntas em um lugar só. Outra coisa é que você vende 24 horas por dia, 7 dias por semana. O e-commerce nunca para. O atendimento para, você precisa dormir, você precisa comer. Quando você tá atendendo pelo Instagram, vendendo pelo WhatsApp, você só vai vender quando você estiver disponível. E também a parte de gerenciamento, que pra mim deu um diferencial muito grande, muito mais fácil gerenciar e organizar toda a produção a partir de um e-commerce. Então, eu abri o e-commerce. Eu falei assim, agora que eu tô aqui, gente, agora nós vamos produzir mais peças. Aí eu fiz uma sainha pra combinar com o cropped, fiz uma blusinha de manga longa pra combinar com a saia, e aí eu fui deixando os meus modelos mais complexos, com mais variações de cores, com mais variações de tamanho. Então hoje em dia, por exemplo, a LV é muito conhecida por ter muitos tamanhos. A gente tem desde o Petite, que serve 34, até o GG, que serve 46. Então a gente realmente tem uma grade muito vasta, então a gente consegue atender vários tipos de corpos. E no início, obviamente, eu comecei somente com PMG, mas eu fui sentindo a necessidade do meu público e com isso eu fui aumentando a minha grade de tamanhos, que também é outra dica muito importante. Sempre sinta a necessidade do seu público antes de tomar uma decisão dentro da sua empresa. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas errando em querer anteceder a necessidade. E aí quando você não tem um capital, quando você não tem um planejamento, quando você não tem um conhecimento de persona e de tudo mais, de quem é o seu público, você acaba errando, porque quando você antecipa muito isso, a chance de você errar é muito maior. Se você deixar seu cliente mostrar a necessidade primeiro e depois você vir com a solução, a chance de você acertar e ser mais rápido e barato é bem melhor, tá? Então, voltando para minha trajetória, tinha um e-commerce, tinha um Instagram. O meu principal meio de comunicação da loja sempre foi o Instagram. E outro detalhe muito legal na trajetória da LV é que nessa época, 2015, 2016, ainda não existia muito a profissão influencer. Não era uma coisa que assim, eu sei. Obviamente, a gente tinha as bem mais antigas, como a Camila Coutinho, Tássia Naves, Nativosa, que já são influencers mais antigas. Mas as influencers novas, mais ou menos da minha idade, eu tenho 23 hoje, elas ainda não sabiam muito bem se era uma profissão, se não era, como que eu vou precificar, será que eu cobro ou se eu só ganho o produto, como que eu faço essa entrega. Então foi um momento que eu senti isso como dona de marca e contratante das influencers, que era um momento certo pra entrar nesse meio. O que eu fiz? Nos primeiros meses, quando foi sobrando dinheiro mesmo da confecção, porque assim, na parte de produção, realmente eu reinvestia todo o dinheiro. Então, se eu comprei R$500 em roupa, ganhei 1.000, vamos supor que eu vendi 500, tive 500 de lucro, fiquei com 1.000. Eu pegava 500, comprava de novo e os 500 eu guardava. Então, eu ia sempre fazendo isso, porque eu sabia que, na verdade, em um momento eu queria abrir minha confecção. E um detalhe muito importante também... Um PS dentro da história de influencer, que vocês viram que eu sou louca, falo várias coisas ao mesmo tempo. Abrir uma confecção é uma coisa cara, não é uma coisa barata. Se eu não tivesse as máquinas prontas da minha mãe,
que ela me emprestou e depois eu pude comprar as minhas, seria um passo muito mais complexo. Então, se você quer começar confeccionando, você quer começar tendo uma marca, procure primeiro uma oficina. Procure alguém que vai fazer esse serviço terceirizado pra você. E depois que você já tiver conhecimento sobre modelagem, conhecimento sobre o que vende, o que não vende, sobre o que o seu público quer e tudo mais, o tipo de tecido, o tipo de costura, aí você vai atrás de uma confecção, de abrir a sua própria confecção. Porque não é uma coisa barata. Basicamente, pra começar, você vai precisar de um overlock, você vai precisar de uma reta, você vai precisar de máquina de corte, você vai precisar de funcionários. Então, não é só fazer assim. Então, vai pelo caminho mais fácil e aí, quando você tiver com uma renda legal, você sentir que é o momento, você sentir que você conhece seu público, conhece o seu produto, que vai dar certo, aí você dá esse pulo, tá? Fechando o PS e voltando pra parte de influencer. Era um momento, há 5 anos atrás, que as pessoas não sabiam muito bem precificar. E aí eu falei, gente, elas não sabem muito bem precificar. Eu também não sei. Eu vou entrar nisso e vou testar, porque ninguém tinha a certeza, até hoje a gente não tem a certeza, de que vai dar retorno. Então, quando a gente escolhe uma influencer, não é um contrato que você fala, ah, tá, eu vou te pagar tanto e com certeza você vai vender tanto. Não tem certeza em relação de influencer e marca. Depende da influencer, depende da relação que ela tem com os seguidores, depende da peça que você vai enviar, depende do dia, depende da hora, depende do momento, então depende de N situações. Então não tem garantia. E também por não ter garantia, aí ficava a dúvida da precificação. E eu falei, eu vou começar nesse meio, eu acreditei muito nisso, porque eu realmente entendia o marketing de influência algo muito importante, porque eu exercia o marketing de influência nas minhas amigas. Mesmo sem saber o que era influencer, o que era nada, a minha opinião para elas sobre moda valia muito. E aí eu comecei investindo em influencers. Eu acho que a primeira influencer maior que eu fiz foi a Mariana Sampaio. Eu lembro que o retorno foi muito legal. Foi um retorno também muito de credibilidade. Não só de venda mesmo, converter em venda, converter em seguidores, mas um retorno de credibilidade. Puxa, a Mariana Sampaio tá vestindo a LV Store. Então, é uma marca que eu posso confiar, é uma marca que vai entregar o produto. Porque há 5 anos atrás, hoje a gente já tem muita dificuldade no mercado de e-commerce no Brasil. As pessoas têm muita dificuldade em comprar online, né? Não é uma coisa como, por exemplo, na Alemanha, que é mega comum. Todo mundo compra online, porque é fácil de devolver, é fácil de entregar. Aqui no Brasil é muito difícil comprar online. Até ano passado, 5% das pessoas, das compras feitas no Brasil, eram compras online. Então, olha o mercado que a gente tem para crescer. E há 5 anos atrás, era pior ainda. As pessoas tinham muita dúvida, principalmente de uma marca regida por uma menina, que na época eu tinha 18 anos, de Instagram, que a galera não tinha a menor confiança, entendeu? Então, isso é um passo muito importante também. Eu comecei com influencers para dar realmente essa credibilidade que eu sentia que era necessário na época. Outra coisa que eu também sempre fiz, e acredito que foi um diferencial muito legal, eu sempre me coloquei à frente da marca. Então, eu sempre fui isso, assim, a pessoa que vai lá nos momentos bons e nos momentos ruins para vender o peixe e também para pedir desculpa quando erra e quando acerta. Eu sempre fui a pessoa que estava à frente. Então isso humanizou muito toda a trajetória da marca. E hoje as pessoas não conhecem a LV Store como uma marca, por exemplo, Casas Bahia. Tipo, a Casas Bahia é a Casas Bahia, a Hope é a Hope. São marcas que você conhece pela marca, pela instituição, que não tem uma persona, não tem uma pessoa por trás. Já algumas outras marcas, como normalmente são as estilistas que seguem à frente, que é a mesma coisa do meu caso, eu que desenho todas as peças, Patrícia Bonaldi com a Patibu, BNV, da Nativosa, são pessoas que estão à frente da marca e realmente humanizam esse trato com o cliente. E isso, para quem tá começando ou para quem quer difundir uma relação realmente de confiança e de marketing de influência, é muito bom. Então, eu sempre fui a cara da LV, sempre fui a pessoa que tava vendendo, que tava buscando mostrar o produto, que tava mostrando backstage, que tava, se acontecesse alguma coisa errada, um lote de peças errados, ou atraso, enfim, qualquer coisa, eu era a pessoa que ia lá na frente e falava, gente, deu ruim, me desculpa, aconteceu isso, isso e isso. Então, estar à frente de uma marca e não deixar ela somente como instituição e sim humanizar ela, foi uma coisa que deu muitos frutos bons pra mim. É uma escolha difícil, porque normalmente você tem que abdicar de algumas coisas, né? Pra estar à frente e também ter que ter uma carinha de pau pra vender o seu produto mesmo sem vergonha, mas sempre tive.
Isso é outra dica que eu dou, gente. Não tenham vergonha, não tenham, tipo, Ai, meu Deus, mas será que eu posto? hoje eu vejo muita gente falando assim, eu tenho esse produto e eu gosto muito desse produto que eu vendo, que eu faço, mas eu tenho muita vergonha de ir nas redes sociais e mostrar meu produto. Gente, se você tiver vergonha de mostrar seu produto, quem vai comprar seu produto? Quem vai olhar pro seu produto? Onde você vai mostrar seu produto? A internet não é uma loja física, que é uma rua, tem uma loja física, você tá andando de carro, você olha a loja, olha a vitrine e fala, que legal, depois volto aqui. Não, você tem uma URL que você nunca vai ser encontrada se você não tiver marketing. Divulguem o produto de vocês. Vocês não estão fazendo nada errado. Como minha mãe falava, vergonha é você roubar e não poder carregar. Então assim, você não tá fazendo nada de errado. Nada, nada, nada. Você se orgulha do seu produto? Seu produto é bom? Você gosta dele? Divulga. Vai, cria rede social. Foca em divulgar o seu produto em várias plataformas. Não tenha vergonha de divulgar. Eu entrava em grupos, eu lembro, 5 anos atrás, isso era muito difundido no Facebook. Hoje o Facebook já tá mais decaído. Mas tinham vários grupos no Facebook de várias faculdades, brechó, não sei o que lá. Eu entrava em todos. E eu falava, gente, olha, essa daqui é minha loja, eu fabrico esses produtos, olha como eles são, nananana. Passava vergonha, ouvia não, ouvia, tipo, crítica dos meus produtos, falava, tipo, Ai, que negócio feio, pra que eu vou comprar? Ou, ai, meu Deus, não sei, enfim. Ouvia N coisas negativas. mas eu sempre continuei, então isso é importante também. Na parte de empreendedorismo, as pessoas, elas têm que sempre seguir, sabe? Não adianta você tentar 1, 2, 3 e falar, putz, já tentei 3, acho que não é pra mim, tchau. Não é pra você mesmo, entendeu? É uma coisa que você precisa sempre estar disposta a tentar de novo. Independente de quantas respostas negativas você receber, independente de quantas vezes você cair, você tem que levantar todas e tentar todas. E uma coisa muito importante, que eu acho que é de crucial pra anotar no caderninho, pra você ser empreendedor, você tem que saber um pouco de tudo. Você não tem que ser o melhor em tudo, você não vai conseguir ser, mas você tem que saber um pouco de tudo. Eu aprendi isso na parte de confecção. Não adiantava eu querer mandar nas costureiras pra elas costurarem de tal forma ou fazerem de tal jeito, se eu mesma não sabia qual era o jeito correto. Então eu sempre pesquisei muito. Eu estudei um pouco sobre marketing digital, estudei um pouco sobre e-commerce, HTML, estudei um pouco sobre a parte de tecido, costura, corte, modelagem, pesquisa de mercado. Estudei um pouco sobre logística, estudei um pouco sobre contabilidade. Então, assim, empreendedor é aquele que tá aberto a sempre procurar melhorar, sempre procurar estudar e saber um pouco de cada área. É muito difícil porque quando a gente não é muito bom numa área, a gente tende a não querer contato com aquela área. Então, vou dar um meu exemplo pessoal. Eu não sou muito boa na parte de RH e também não acho que eu sou muito boa na parte de contabilidade. Eram coisas que eu sempre fui empurrando com a barriga, sabe? Eu sempre fui falando, não, isso não é importante. Então, você tem 2 caminhos. Ou você vai colocar alguém muito qualificado para fazer aquele trabalho, mas ainda assim é perigoso porque quando você não tem a ideia de como aquilo deve ser feito, você fica refém daquela pessoa. Ou você pode estudar para conseguir gerenciar uma equipe satisfatoriamente bem. Basicamente foi o que eu fiz. Eu não era muito boa em RH, então eu comecei a fazer cursos sobre gestão e liderança. Também não era muito boa em contabilidade, coloquei o meu pai. Hoje os meus pais trabalham, meus pais, meu pai e minha mãe trabalham comigo na LV. Meu pai era gerente de uma multinacional, então ele lidava bem com essa questão de gestão de pessoas e também da parte de contas, né, porque ele era gerente nacional de vendas. E a minha mãe, como ela tinha confecção, ela já tinha muito conhecimento sobre tecido, corte e costura, ela ficou coordenadora de produção. Então ela coordena a parte da fábrica. E assim, basicamente a minha trajetória é essa, gente. Eu hoje em dia, a LV conta com mais de 300 mil seguidores no Instagram. A gente tem uma interação incrível nas redes sociais. A gente tá batendo mais de 1 milhão de page views mensais no nosso site. A gente acabou de mudar para um galpão novo, então a gente tá com uma nova fábrica, um novo centro de distribuição. Contamos com mais de 30 funcionários. Temos a fábrica de 1.000 metros quadrados, temos 2 máquinas de corte a laser, temos todos os processos muito bem definidos. Obviamente, assim, a gente nunca para, a gente nunca quer estagnar num momento e falar assim, não, tá super legal, eu não quero mais nada da empresa. Você sempre quer crescer, mas outra dica muito importante que eu dou, é muito perigoso crescer. Crescer rápido é muito perigoso. Isso é uma coisa que aconteceu na LV. A gente tem 5 anos, né, de trajetória, sendo que 2 anos, basicamente, eu usei só pra revenda. Então, de marca mesmo, de estrutura da LV como vocês conhecem, a gente tem 3 anos.
De 0 para onde a gente tá em 3 anos é um tempo muito curto. Então, quando você tá crescendo muito e muito rápido, isso é muito perigoso, porque você acaba se atrapalhando nos processos. É muito mais demanda do que você consegue. Então, o que acontece? Você tá vendendo muito. Você precisa se estruturar para atender aquilo. Só que quando você sempre tá vendendo, a estruturação é uma parte mais demorada e mais complexa. Você não consegue acompanhar o fluxo das vendas, né? Então, tipo, esse mês eu bombei de vender. Então eu vou subir minha estrutura. Não é simples assim. É uma coisa que demora, porque é uma coisa que depende de mão de obra, treinamento, maquinário, processo. Você precisa colocar a pessoa certa, na função certa, ter um processo coeso para que a pessoa sempre siga o mesmo processo. Eu acho que, assim, processo é a palavra para todo mundo que quer ter qualquer empresa. E independente da pessoa que está fazendo aquele processo, ele sempre será feito da mesma maneira, aí você cria uma empresa. Eu falo isso desde, assim, vai costurar uma peça, ela tem um processo. Ela vai receber os tecidos, né, que são as peças cortadas. Ela vai olhar todos os tecidos para ver se não tem defeito no tecido, para não costurar a peça e ver o defeito depois. Ela vai começar a peça no overlock, vai passar para reta, vai dar o acabamento, vai colocar a etiqueta de composição, vai verificar na ficha técnica todos os aviamentos se estão corretos, elástico, botão, tudo. Ela vai colocar a etiqueta de tamanho correto, ela vai colocar a etiqueta da marca. Ela vai revisar a peça antes de passar para frente. Então, existem processos. Se o seu processo muda de acordo com quem está fazendo o processo, então você tem 5 funcionários. O fulano faz de um jeito, ciclano faz de outro, o outro faz de outro. Não é uma empresa. Uma empresa, ela é feita quando você tem um processo que, independente de quem esteja fazendo, ele sempre vai ser o mesmo. Então, isso é uma dica que eu dou que, assim, de ouro mesmo, assim, eu demorei um tempo para entender. E entender também que o processo, ele não muda. O dia tá assim, tá uma correria do inferno, tá todo mundo correndo, se matando, uma chuva lá fora. O processo continua o mesmo. E, bom, eu acho que da trajetória da LV é isso. A gente foi desenvolvendo, cada vez crescendo mais e hoje a gente tá aqui. Eu vou compilar pra vocês 5 dicas de bônus aqui nesse vídeo, pra quem assistiu até agora, que eu acho que são muito importantes pra quem quer começar um negócio ou pra quem tá começando um negócio. Então, primeira dica, procurar um diferencial. Hoje em dia a gente tem muitas lojas, temos muito e-commerce, temos muitos Instagrams de marcas, temos marcas nascendo todos os dias. Então você precisa identificar o que você vai ser diferente. Você vai ser diferente no preço, você vai ser diferente no atendimento, você vai ser diferente no design, você vai ser diferente na qualidade. A partir disso, você vai traçar toda uma linha de comunicação em cima desse diferencial. Segundo, conhecer o seu cliente. Você tem que não só fazer uma persona para você conhecer o seu cliente, mas você tem que realmente saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer. Vou dar um exemplo muito simples. A Amaro. A Amaro, ela não é só uma marca de roupa. Ela é uma empresa de tecnologia que vende roupa. Ela sabe exatamente o que o cliente quer. Por quê? Ela tem tecnologia suficiente para saber que lugar do site você ficou mais tempo, quais peças você acessou e qual a conexão entre essas peças. Então, você só acessou peças pretas? Então, você gosta mais de peças pretas. Ela consegue disseminar por localização. Então, assim, em São Paulo as pessoas vão gostar mais de um produto que não necessariamente em Salvador elas vão gostar também. São lugares diferentes, o Brasil é muito grande, então a gente tem culturas muito diferentes em cada região. Isso é um ponto, assim, uma virada de chave incrível, usar a tecnologia ao seu favor e o máximo de dados e informações que você conseguir com o seu cliente, mais assertivo no lançamento de produtos, na reposição de produtos e na venda dos produtos você vai ter. Terceiro, marketing. Se você quer ter um e-commerce, você precisa pensar muito no marketing. Acho que é o ponto principal. Eu ouço muitas pessoas falarem, eu fiz um e-commerce super bonitinho, coloquei no ar, não tem uma venda. Não tem uma venda porque não é uma loja que alguém vai passar na frente e vai olhar. É uma URL que você vai precisar divulgar de alguma forma. Então, marketing é muito importante. Trabalho com influencers, trabalho com redes sociais, procurar mais sobre marketing digital, entender mais como você pode ter uma linha de comunicação coesa com o seu público. Quarta dica, redes sociais e mais propriamente o Instagram. O Brasil é o terceiro país com mais usuários ativos no Instagram. Então, assim, gente, a gente tem muito usuário ativo. É basicamente uma vitrine virtual gratuita. A gente vê muitas influencers crescendo e as marcas também podem usar das mesmas técnicas que as influencers para crescerem. Participar de challenges. Agora a gente tem Reels, que tá dando uma visibilidade incrível para os vídeos. Não precisa estar só no Instagram. Você pode estar no Instagram, você pode estar no TikTok, você pode estar no YouTube, você pode estar em vários canais. Quanto mais canais você tiver, mais diferentes tipos de público
você vai agregar na sua marca. Então é muito importante estar em vários canais, mas hoje em dia o canal que eu enxergo mais importante é o Instagram. Então você precisa ter uma recorrência de postagem, você precisa postar um conteúdo que agregue valor para a pessoa. Não adianta só você postar uma foto do look e achar que deu certo. Não. Então, vou dar um exemplo. Eu trabalho muito com consultoria, né? Lá no Instagram da LV. Então, o que eu faço? Rock in Rio é um evento que vão milhares de pessoas e é um evento muito conhecido. E as pessoas têm dificuldade de se vestir pro Rock in Rio. Elas têm dúvida, o que eu visto, o que eu não visto. Lollapalooza, por exemplo. A cliente, ela quer entrar num site que ela consiga comprar o look completo pro Rock in Rio. E que ela não tem que se preocupar se aquele look vai combinar. Ela quer ter certeza que ela vai estar bonita pro Rock in Rio. E não necessariamente ela tem conhecimento de moda suficiente para isso. Então eu não vendo só o produto, eu vendo o serviço. Eu vendo montar o look para ela, eu monto 30 opções de look para Rock in Rio. Um daqueles looks ela vai se identificar e ela não vai ter que ficar pensando se combina, se não combina, porque a gente tem uma autoridade no assunto de moda e a gente sabe que a gente vai combinar o look certo pro local certo. Então ela confia na gente e ela já compra o look pronto. Então, nas redes sociais não é simplesmente você postar por postar só por estar presente, você tem que resolver um problema do seu consumidor. Então você pode estender para a área do entretenimento, coisas mais cômicas, né, memes e tudo mais, ou para um to do, how to do. Então, ensinar a fazer, vou ensinar a combinar um look, vou ensinar a personalizar uma jaqueta, vou ensinar a fazer destroyed numa calça. É muito importante que nessa parte da rede social você identifique quem é seu público e o conteúdo que você está trazendo, para você conseguir mesclar os dois e que o seu público se identifique com o seu conteúdo e que seu conteúdo faça sentido para o seu público. E a quinta e última dica, a mais básica de todas, mas que eu acho que é muito importante, porque muitas pessoas não têm ainda, tenha um e-commerce. É muito importante você ter um e-commerce, gente. Eu já falei disso anteriormente. O e-commerce, além dele passar muito mais credibilidade pro cliente, que é uma coisa que a gente precisa passar credibilidade no Brasil, porque a gente tem um público online muito pequeno ainda, ele também vai facilitar todos os seus processos de gerenciamento de pedidos, de cadastramento de produto, de ERP. Para quem não sabe, ERP é um sistema para gerenciar os seus produtos além do e-commerce. Pesquisem, inclusive, indico aqui embaixo, não sei onde a Ana vai deixar, o Bling, que é um sistema de ERP. Ele é barato, simples, fácil, prático e muito bom. Então, para quem tá começando, quer gerenciar os seus pedidos de uma forma melhor, emitir nota fiscal, ter contrato com os correios, que depois eu vou fazer um vídeo só sobre dicas, enfim, a gente vai trabalhando mais, porque tem muita coisa para ser falada. O Bling é uma opção bem legal, tá? Então, ter um e-commerce é uma coisa muito, muito importante. Eu acho que você consegue compilar todos os seus produtos, você aumenta o seu ticket médio, porque quando você tem todos os produtos em uma página só, faz com que você possivelmente venda mais, porque a pessoa não vai comprar só a peça que ela quer, ela vai comprar a peça que ela quer, mas ela vai falar, puxa, já tô pagando um frete, né? Acho que eu vou colocar mais aquela blusinha que eu gostei também, mais aquela saia, e aí você consegue aumentar o seu ticket médio. Bom, gente, eu falei bastante. Tô começando agora no YouTube, então críticas construtivas vão ser super bem-vindas. Esse vídeo eu tentei mesclar um pouco da história da LV com dicas também, porque tem muita gente aqui que vai assistir o vídeo que não conhece a LV, então eu não queria ficar só contando a minha história sem agregar nada pra vocês. Então, ao mesmo tempo que eu tava trazendo uma história, eu quis trazer algumas dicas. Espero que vocês gostem. Aqui a gente vai ter muitos vídeos sobre empreendedorismo e sobre moda. Então, se você gostou, sempre quis fazer isso. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa o seu like aqui, tá bom? Obrigada, gente. Beijo.